Combate de blogs começa agora. Filipe Gaetano, boa tarde. Passo-te a bola, até porque vou de férias, mas não sou a única, não é assim? É assim mesmo. Boa tarde, Susana. Os deputados vão de férias e nós aproveitamos para fazer um balanço do seu trabalho. Já agora, desejo-te boas férias. No combate de blogs deste domingo, vamos fazer um balanço da sessão legislativa, comentar a proposta de Paulo Portas para a formação de um governo de salvação nacional e ainda haverá tempo para abordar a vontade de Passos Coelho em alterar a Constituição. Sejam bem-vindos ao Combate Blogs, um espaço assumidamente irreverente e independente que procura dar voz à blogosfera. Esta tarde, para comentar estes assuntos, estão em estúdio o Tomás Vasques, do blog Hoje há Conquilhas, o Nuno Ramos de Almeida, do blog 5 Dias, o Rodrigo Moita de Deus, do blog 31 da Armada, e também o Daniel Martins, do blog de Esquerda. Vamos então ao debate, hoje com o Tomás ao meu lado direito, mas é apenas uma coincidência e não um sinal de que o Bloco Central já está instalado. Ou será que está? É isso que vamos saber mais à frente. É só uma provocação ao Tomás. Mas vamos começar até por primeiro um pequeno comentário sobre a entrevista de hoje da ministra Helena André, que gerou um grande rebuliço em termos noticiosos sobre os aumentos da função pública. O Rodrigo Moita de Deus fez questão em trazer o Diário Notícias para aqui. O Diário Notícias ainda não traz o desmentido de Helena André, que foi dado há poucos momentos. De qualquer forma, isto é um sinal de que o Governo é mesmo necessário haver uma remodelação governamental. Isto foi algo que foi falado no debate de Estado da Nação, até houve uma proposta sui generis de Paulo Portas. Filipe, eu sou muito rigoroso com as palavras. Aquilo não foi um desmentido, foi um esclarecimento. Quase que apetecia que a Ministra desse uma entrevista sobre a entrevista que deu. Valia a pena fazer um making-off da entrevista. E depois uma outra discordância que tenho contigo na forma. É que não é bem uma entrevista da Ministra, é mais a entrevista da sindicalista que obriga o Ministro das Finanças a dar um aumento de 300 milhões de euros aos funcionários públicos, o que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. É uma pressão da Ministra. Nem Carvalho da Silva teria ido tão longe, até porque Carvalho da Silva se recusaria a ir para o Governo com o Partido Socialista. A Ministra, pelos vistos, aceitou ir para o Governo com o Partido Socialista para garantir os direitos dos trabalhadores, coisa que fez lindamente do ponto de vista dela, não é? E acabou de assegurar um aumento de 1,4%. Isso vamos saber, não é? Porque ainda há pouco a Ministra disse que não era a responsabilidade dela decidir esse aumento e, para além disso, ainda muita coisa pode mudar até lá. Como temos sabido, o mundo muda em muito pouco tempo, como diz o Primeiro-Ministro. Mas vamos ao outro lado aqui da bancada de bloggers. Nuno, como é que vês este governo e como é que viste esta sessão legislativa? Não foi um ano de governo, mas este governo já vai no segundo mandato e ficou a sensação, eu estive lá no debate do Estado da Nação, ficou a sensação de que há mesmo algum cansaço e um desgaste do governo. António Costa depois veio falar, veio sublinhar a combatividade de José Sócrates e quase mandar um recado aos outros ministros que estão um pouco mais apagados. Qual é a tua avaliação destes meses? Estamos todos muito cansados. Estamos todos muito cansados deste país. E estamos todos, está o governo cansado, está a morrer há não sei quantos meses e não, enfim, apesar de haver alguns aspectos bíblicos que permitem a ressurreição, é pouco provável que vá ressuscitar até ao fim do mandato e está a oposição muito cansada à espera que o governo morra. E o PSD lutará até o último governante do PS durante esta legislatura, tentando que a parte mais dura da crise seja o PS a apanhar com ela e depois virá o PSD salvar. Acho que, infelizmente, esta crise é tão profunda que nos arriscamos a não ter alternativa e vermos o PS e o PSD. Isto foi um rebuliço esta semana e o final da semana foi muito marcado até por aquelas trocas de palavras da alteração da Constituição e dar mais, devolver poderes ao Presidente da República. Eu acho que quando não tem nada para falar, falam da Constituição. É uma espécie de tema que não serve rigorosamente para nada. Quer dizer, é um bocadinho engraçado ver que estas alterações que o PSD pretende fazer da Constituição são alterações pontuais que vêm conforme o dia. Ainda não se conseguiu perceber o que é que a Constituição, que já foi alterada uma data de vezes, sempre no mesmo sentido, vai resolver esta crise. A alteração dos poderes presidenciais já foi feita no sentido contrário. Exato. Isto é, quando Mário Soares não se dava bem com o IANS, também reduziu os poderes presidenciais de IANS e agora querem aumentar
aguentar porque se dá de bem com este Presidente. Portanto, uma alteração constitucional deve ter em conta uma questão estrutural e não uma questão de pequena política. Curiosamente, um dos maiores críticos desta proposta foi Pedro Santana Lopes, em que dizia que até era uma proposta que ia contra a história do partido, o que também tem a sua piada. Não, eu acho que há algum aspecto que é preciso meditar. Nós temos um sistema semipresidencial em que tanto o Parlamento como o Presidente da República têm a mesma fonte de legitimação, que é o voto popular. E por atuação dos Presidentes, do meu ponto de vista, mais do que por legislação, o Presidente da República foi entrando num declive e parecendo-se cada vez mais com a Rainha de Inglaterra. Não tanto pelos penteados, mas pela ideia de que um Presidente da República não tem que fazer nada, não tem que falar sobre política. É uma espécie de representante de todos os portugueses que têm opiniões diferentes. Ora não, o Presidente da República é um eleito político que foi eleito por uma maioria e deve fiscalizar não só o cumprimento da Constituição e das leis, mas pode e deve ter uma opinião e deve discutir. Este Presidente da República, por exemplo, quando quis convocar os economistas, foi muito criticado. Ora, se é para não fazer nada, para que é que o temos lá? Claro. Portanto, eu acho que não é uma questão legislativa constitucional, é uma questão das práticas dos Presidentes e, aliás, alguns tiveram práticas bastante agressivas, como o Dr. Mário Soares, claro, com as suas presidências abertas, de alguma forma, teve uma intervenção bastante grande. Vamos concentrar um pouco mais a questão da análise da sessão legislativa e até do debate do Estado da Nação. Tomás, houve uma sensação de que este pode é estranho, um governo que está há tão pouco tempo em funções, no segundo mandato, estar já a acusar um cansaço tão grande, que levou até Paulo Portas a fazer esta sugestão de uma espécie de governo de salvação nacional, em que obviamente ele tinha que estar lá, e também com o PSD e com o PS. Achas que esta seria uma solução viável? A minha leitura sobre os factos, a minha interpretação dos factos é oposta à do Nuno e a que o próprio Filipe está a avançar. Eu acho que a notícia da morte política do governo PS e de José Sócrates é manifestamente exagerada. E eu não vejo cansaço, ou pelo menos não vejo esse cansaço, sobretudo nos últimos tempos. Penso que o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista encontraram um registro diferente depois do abalo que foi após aquelas 2 semanas, após o 5 de maio. As jornadas parlamentares do PS demonstraram, ao contrário das jornadas parlamentares do PSD, a vitalidade, uma nova vitalidade que o José Sócrates está a adquirir. Vitalidade do governo ou do vitalidade do governo, do Primeiro-Ministro e do Partido Socialista para... Mas eu acho que eles engoliram a Carmelina Pereira, mas isso não os tornou mais vitais. Não nos espera que nós temos aqui a assistir um fenómeno novo que é o Pedro Silva Pereira possuiu o Tomás Vasco. O Silva Pereira possuiu o Tomás Vasco ali na entrada. O Tomás estava bem, entrou cá para dentro e foi possuído pelo Silva Pereira. E agora vai dizer que as jornadas parlamentares do PS foram um sinal de grande vitalidade. Exatamente, ao contrário. Olha, a jornada parlamentar do PSD demonstra já o grau de desorientação que o Passos Coelho tem passado 2 meses de ter sido eleito. Começou a patinar do ponto de vista político e, em seguida, a entrevista com a revisão constitucional é um segundo passo de desorientação política. Por outro lado, José Sócrates encontrou um discurso que começa a ser coerente de combate ao PSD. Eu acho que o discurso é coerente, mas não é coerente com a realidade. Porque, infelizmente, ele tem um otimismo tal modo... E é coerente com a realidade, por exemplo, porque isto é assim, o José Sócrates vai ao Parlamento e cita dados de 2008, que são os últimos dados do inquérito do INE. E... pronto, está fora da realidade. Passos Coelho diz, nos últimos 15 anos a pobreza aumentou 3 vezes. E perante uma inconsistência destas, passa tudo a subir para o lado. Se tu quiseres ver o... Isto é, exagerar para o mal. Mas tu achas que não há um aumento... É normal, exagerar para o bem...
é que é mau. Não, mas tu não achas que há um aumento da crise e um aumento do desemprego e um aumento das más condições de vida das pessoas? É que repara que isto é de 2008. O aumento da crise, mesmo isso é contestável. o aumento da crise, o aumento do desemprego, as medidas de austeridade não nos podem levar a dizer vamos todos enfocar na árvore mais alta que tiver nas proximidades. Não. A única atitude possível é travar a batalha contra a crise. Mas repara, Nuno, como o Tomás assinalou, que o Governo começa agora a ter um discurso coerente, claro. 6 anos depois. Não é 6 anos depois. Há grandes possibilidades que ano. daqui a 6 anos o Governo tenha finalmente um discurso coerente. Rodrigo, estás a fazer demagogia, estamos a referir ao último ano. Desculpa. Não estamos a referir a 5 anos, estamos a referir ao último ano, que é o tema desta conversa. E no último ano é evidente que o discurso do Partido Socialista e o discurso do atual Primeiro-Ministro durante a campanha eleitoral, não foi coerente. Após a tomada de posse, não foi coerente. Não, houve modificações. Não houve coerência no discurso. Houve coerência no discurso, não estava. Então porquê é que só agora começa a ser coerente? Houve coerência no discurso ou não houve? E houve coerência na atuação? Houve uma alteração no diálogo. Houve uma alteração no discurso. Na forma como estão a ser. Porque após a tomada de posse deste governo, veio o déficit de 9, não sei quantos, e houve uma alteração no discurso anterior que o Governo já sabia. Aliás, déficit que o Governo já sabia. Não. Houve. A não ser que me queira explicar que só quer ser um cristão novo. E mesmo não é claro. O discurso pós-tomada de posse e até 5 de maio é um discurso diferente daquele que começa a ser construído após o 5 de maio. Portanto, e há ali, naquele momento, após o 5 de maio... 5 ou 13? 5 ou 13 a Nossa Senhora de Fátima, provavelmente a 13, mas foi antes. Foi quando o mundo mudou. Foi quando o mundo mudou, exatamente. Foi na semana em que o mundo mudou. E avisaram o Ministro do Trabalho como o mundo tinha mudado, aquela parece que não está convencida disso. Rodrigo, deixa o Tomás a terminar a argumentação. Não, acho que terminei. A minha argumentação é que não... Notas uma diferença no discurso e no empenho. E não noto o Primeiro-Ministro cansado. Aliás, eu penso não, estamos mais cansados nós dele que ele de nós. Eu acho que o líder do grupo parlamentar do PSD não esteve à altura do maior partido da oposição naquele debate da nação. É isto mesmo que eu gosto, que haja contraditório e que haja opiniões diferentes. E vamos ouvir aqui o Daniel, que ainda não ouvimos. Antes de mais, tenho que agradecer. Estavas a acenar e a discordar e a vociferar. Está aqui um quadro lindo, é que eu vejo o Tomás e vejo o Rodrigo e posso imaginar Passos Coelho e Sócrates. Portanto, estão cada um a tentar fugir ao máximo e a tentarem diferenciar só no extremo, quando sabemos que ainda há pouco mais de um mês eles acabaram de enterrar o povo português com mais um chamado plano de austeridade, não é? Portanto, acho que esse é no fundo o que se está a passar neste momento, é que temos de um lado, tanto na São Caetano Lapa como no Lar do Rato, não, eu sou diferente, no fundo são todos a mesma coisa. E mas tu notas cansaço eu acho que é natural, acho que acima de tudo a primeira coisa que tem que se notar, desculpa lá Tomás, a primeira coisa que temos que notar é que Sócrates esteve habituado a governar em maioria absoluta. Foi quase uma autocracia, digamos assim, e é um bocadinho diferente mudar o discurso. Por outro lado, e a honra seja feita a Passos Coelho, das poucas que na minha ótica se lhe pode fazer, ele trouxe realmente, e toda a questão da revisão constitucional não começa agora, começa no Congresso do PSD, com todas as indicações relativas ao Serviço Nacional de Saúde, à educação na própria candidatura de Passos Coelho. Exatamente, portanto não é novidade. Claro. E a questão é que Passos Coelho saiu-lhe o tiro pela culatra, porque ele percebeu que a reação, não só dentro do próprio PSD, curioso, Santana Lopes. E não só, outros tais falaram disso. Santana Lopes. Muito relevante a posição de Santana Lopes. Mas já foi presidente daquele partido, não sei se é relevante ou não. Foi primeiro-ministro também. Foi primeiro-ministro, quer dizer, também. Não, ainda é. A última vez que verificámos ainda era. Mas esta é que é realmente a questão que está a custar ao PSD, é que o PSD está a reparar que todas estas propostas ultraliberais e realmente ultrapassadas, aliás, no título de curiosidade podemos analisar, olhar para o outro lado do Atlântico. Autoestrada? Não, ultrapassadas pela própria vigência da sociedade. Desculpa lá, Tomás, deixa-me acabar. Não, agora é o cansaço mesmo das ideias de Passos Coelho. No outro lado do Atlântico tivemos uma reforma do sistema de saúde que deu uma polémica imensa. As últimas sondagens, poucos meses depois dela ter sido aprovada, indicam que mais de 70% dos americanos agora são a favor delas. Ou seja, as medidas que ele propõe são em contraciclo àquilo que está a passar mesmo a nível internacional. E que ele agora vai ter que apresentar toda uma nova agenda. Aliás, não foi só Santana Lopes, estamos a falar na Europa ou nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não tinham serviço de saúde. Não tinham, mas o cerne da questão que ele mesmo assim o Daniel medidas de segurança social estava a falar deste planeta. Tu, quando dizias que o governo estava pujante, estavas a falar de uma realidade paralela e virtual. Mas, quer dizer, a questão... Eu acho uma coisa interessante daquilo que está a dizer o Daniel, que é assim, a proposta de Paulo Portas é uma proposta interessante, porque significava clarificar o cenário político. De alguma forma, o PSD
o PS e o CDS têm defendido basicamente as mesmas políticas. De acordo. E, portanto, tendo defendido as mesmas políticas e estando no mesmo arco de governação com as mesmas medidas, seria talvez interessante que assumissem pela primeira vez que são eles que fazem a política e tomassem a responsabilidade disso e recebessem o castigo eleitoral de fazerem as políticas. Porque o ilusionismo desse sistema é que nós temos em permanência dois partidos que fazem as mesmas políticas, mas que aparecem sempre em oposição do outro e que nas eleições seguintes reivindicam-se fazer diferente e acabam por fazer o mesmo. Portanto, isso era um ponto de vista muitíssimo esclarecedor. É uma questão interessante, que é os cruzamentos das oposições. E ainda bem que eles estão ali, a extrema-esquerda está ali a ocupar o lugar da esquerda. Está presente, exatamente. É claramente extrema-esquerda. É evidente que, no que diz respeito às garantias democráticas e ao modelo de economia, o PSD e também o CDS estão num bloco. Porque é bom que se diga isto. Porque isso é o contrário das jornadas parlamentares do PS. Podes-me deixar concluir? Conclui. Porque o PCP e o Bloco de Esquerda disputam ambos a liderança da classe operária, não sei onde é que ela está, mas mantém-se nessa ilusão, isso sim, que é uma das maiores mistificações e ilusões históricas. Posso concluir? Eu ouvi. Sim, mas deixa-me concluir. Estão sempre a propor a nacionalização dos setores estratégicos da economia. Mas isto era só levantar a ponta do véu. Porque, não sei se te recordas, só há 6 anos é que foi permitido em Cuba atividade privada para mudar as molas dos colchões. Isto é, o que vocês... Cuba. A alternativa vocês... Depois dos setores estratégicos vão nacionalizar os supermercados e toda a distribuição e iam chegar às molas dos colchões. Em suma, ainda comem crianças ao pequeno almoço. E aqui há uma diferença abissal. Há uma diferença abissal no conceito de explica-me as jornadas parlamentares do PS. Tu que dizias que eram umas jornadas que ganharam um discurso coerente, em que ele acusa o PSD de neoliberalismo e agora estás-me a dizer que estão no mesmo barco. Mas esclarece-me isso. Parece que há uma certa confusão. Tu querias era que... Não, portanto, explica-me qual é a diferença entre o PS e o PSD. Tu dizes que estão no mesmo barco económico. Há diferenças no plano da proteção social e da defesa das questões fundamentais do Estado Social e do Estado Social. Como o aumento do número de desempregados. Mas qual a diferença? Porque até Passos Coelho então é o Filipe que faz é o pivô, és tu? Achas que isso viola o teu compromisso de democracia e liberdade? Eu fazer-te uma pergunta, é? Já te respondi a 2 ou 3. Não, mas é que o que eu acho extraordinário é que tu nesta altura do campeonato tens de perguntar-me qual é a diferença entre o PS e o PSD. Não, é porque estás a dizer que estão no mesmo patamar. Estão no mesmo patamar de modelo de sociedade. Há um modelo de sociedade que é um modelo de sociedade diferente daquela que o Bloco e o PCP. Sim, claro, fascinante. Depois vais a Cuba, a Coreia do Norte. Já fizemos muitas viagens para o outro lado do Atlântico. Repara uma coisa. O Daniel queria pedir a palavra. Eu pedi, acho que é aqui uma coisa interessante, é que realmente a primeira diferença que o Tomás apontou entre o PS e o PSD é precisamente as questões sociais, não é? Todo este debate começou quando eu apontei, na campanha interna do PSD e no congresso do PSD em Carcavelos, com toda a questão à volta do Serviço Nacional de Saúde e à volta do sistema de educação. Portanto, aí reconhecemos que ele, pelo menos, teve o mérito de lançar uma ideia, ainda por muito anacrónica que seja, para a praça pública. Há aqui outra questão que eu acho muito interessante e que ninguém fala, é em que é que Porta se estaria a pensar para chefiar o eventual Governo de Salvação Nacional? António Costa? Eu por acaso, tenho uma opinião sobre isso. É porque eu julgo que na última vez na história de Portugal que se falou em Governo de Salvação Nacional, o general Gomes da Costa teve que sair de Braga para vir para Lisboa governar. E, portanto, há que, sobretudo, garantir que haja... Ou mesmo Domingos Paciência. Ou menos Domingos Paciência. Seria bom que existisse um governo que nos salvasse um governo de salvação nacional, que seria a pior coisa que se podia fazer ao país, evidentemente. Primeiro porque o CDS, o PSD e o PS não se entendem, e depois porque isso é uma mistificação, aliás, é pior, é uma vigarice
democrática. É uma vigarice democrática, porque as pessoas votam sem eleições. Estar a enfiar 3 partidos em São Bento... contra a revisão constitucional proposta por Passos Coelho. Mas eu não li o texto da revisão constitucional. Aliás, vocês estão a falar de uma coisa que eu não li. Mas pelo menos estás a contrariá-la. O Daniel agora estava a falar de uma coisa absolutamente extraordinária, que é a proposta de extinção do Serviço Nacional de Saúde. O Daniel parece, em certa medida, mas ao contrário, não é? Os ultra-ortodoxos americanos que achavam-se que o Obama era comunista, mas ao contrário, não é que diz que o outro é fascista. É uma coisa doida. Ninguém propôs a extinção do Serviço Nacional de Saúde. Eu não ouvi tal coisa. Mas o que é o Serviço Nacional de Saúde? Não é apenas uma palavra. O Serviço Nacional de Saúde são 3 palavras. São 3 palavras. Portanto, conseguiste chegar a essa conclusão que já é um progresso. Mas tem um conteúdo. E sou direita. E esse conteúdo é permitir que as pessoas tenham acesso à saúde. Exatamente. Permitir que as pessoas tenham acesso à saúde. A proposta que tu não ouviste foi que o Presidente do PSD agora quer proibir as pessoas terem acesso à saúde. É isso. O Daniel acabou de dizer que o Pedro Passos Coelho tinha proposto que os portugueses achassem de ter acesso à saúde. Mas eu acho que estamos a desviar aqui do essencial. Falavas... Tu não leste a proposta de revisão constitucional. Não há proposta. Sim, mas leste. Mas espera um curso. Pedro Passos Coelho deu 2 entrevistas esta semana. Nenhuma delas, nas 2, falou numa possibilidade de revisão constitucional, nomeadamente em dar mais poderes no reforço dos poderes presidenciais. Exatamente. Nesse aspecto, e sem ler o resto da proposta, que ainda não existe de facto, mas nestas propostas que têm sido feitas, nessas sugestões que Pedro Passos Coelho tem dado nas entrevistas, o que é que achas sobre isso? Se achas que é um caminho importante, que é um caminho interessante? Nota prévia. Rodrigo, não Miguel Relvas. Sim, certo? Claro, obviamente. Certo? Eu tenho a impressão que o sistema, parece-me óbvio a toda a gente, e é aquilo que o Nuno estava a dizer, o sistema está montado para existir uma desresponsabilização. O Governo, a minoria, desresponsabiliza-se tirando as responsabilidades para o Presidente. O Presidente desresponsabiliza-se tirando as responsabilidades para o Parlamento. E o Parlamento desresponsabiliza-se tirando as responsabilidades para o Governo. E, portanto, o sistema tem, de facto, um déficit de responsabilização. Ninguém é responsável, não há culpas. Não há culpas. É possível viver 6 anos com o país a afundar-se e com o Primeiro-Ministro no Parlamento no dia a seguir a dizer que não, isto está tudo bem. E é possível, o sistema permite isso. Não é uma responsabilização, Rodrigo. Se fazemos... Tu não vês o Primeiro-Ministro a dizer que não é responsável pelas políticas. Eu até estava a fazer um raciocínio com alguma honestidade intelectual. Com alguma honestidade vamos parar este momento para registrar. A solução pode ser o reforço dos poderes do Presidente, ou seja, responsabilizar o Presidente. E é aquilo que o Nuno estava a dizer. Para ter uma rainha de Inglaterra, ao menos que venha a própria da rainha, que sempre é mais bonita. E faz melhor o papel, é que tudo aquilo tem outro glamour. Não, vivam os vestidos, tem outro glamour, é muito mais interessante, as revistas cor-de-rosa vendem muito mais do que ter isto. Que de facto é o nada. É o nada. Pode passar por aí? Se calhar pode, não sei. Mas a preocupação, como alguns críticos disseram, que em vez de reforçarmos poderes quase de veto e darmos ao Presidente da República maior, um reforço de responsabilidade, mas num aspecto quase negativo, de deitar o Governo abaixo. De responsabilidades. Não, podemos, por outro, sem mas podemos fazer umas propostas mais construtivas. Por exemplo, chamar o Presidente da República a presidir, por exemplo, ao Conselho de Ministros. Por exemplo, isso não poderia ser mais construtivo. Responsabilizar o Parlamento dando-lhe a função de atribuir lugares nas empresas públicas ou de fiscalizar as empresas públicas. Tudo isso é possível e é possível através de uma revisão constitucional. Por isso é que eu estou em desacordo com o Nuno. Eu tenho a impressão que grande parte de um caminho novo para Portugal passa exatamente pela revisão constitucional. Passa inevitavelmente porque o sistema evidentemente não resultou. Mas para já esta revisão constitucional, mesmo sem se conhecer o texto final da proposta, tem uma vantagem. É que se o Dr. Santana Lopes está a dizer mal dele, não pode ser má coisa. De qualquer forma, já suscita o debate e a discussão neste aspecto. O problema de não se conhecer a proposta é que essa proposta parece ser de entrevista em entrevista. Portanto, não é apresentada. Parece que... Estamos a falar de hipóteses. Não, é assim. Estamos a falar de hipóteses para discutir. Há uma empresa que corre mal e ele diz, não, na próxima vamos resolver isto na próxima revisão constitucional. Não estamos a falar de uma entrevista da Ministra. A questão de fundo, aquilo que está escrito na entrevista, não tem muito sentido. Por exemplo, a questão da moção de censura construtiva, que tem que pré-existir um acordo de governo.
É possível, no quadro deste Parlamento, chegar-se à conclusão que este Governo não governa. E como não governa, temos que ir para eleições. Mas aquilo que propõe o Dr. Passos Coelho, de uma forma muito interessante, é que para isso acontecer, tinha que PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PCP entenderem-se para a formação de um Governo. Ora, isso significa que não podes mandar o Governo abaixo e que não podes convocar novas eleições. Portanto, é uma proposta que não tem nenhum sentido. Aquilo é apenas ilusionismo. Eu não consigo tirar essas conclusões todas em 250 caracteres. Eu não consigo tirar essas conclusões. Eu acho que é uma proposta para discutir eu apenas retiro isso das palavras do Dr. Passos Coelho em relação ao público. Não estou a inventar, a menos que a entrevista do público, como a entrevista da Ministra no Diário Notícias, também precisa de nota de 7 páginas. Estás a fazer de Santana Lopes. Estás a fazer um bocadinho de Santana Lopes, que estás a pegar em 250 caracteres e construir uma proposta de revisão constitucional que não é essa a ideia. Aliás, estou a pegar nas palavras dele. Se as palavras dele não têm sentido, então é melhor não haver nenhuma análise sobre elas. Vais pediste a palavra, mas eu vou perguntar-te outra coisa que talvez não seja aquilo que estás a pensar. Mas falou-se quase numa remodelação do Governo, ou na sugestão de remodelação do Governo. Nos últimos dias tem sido feita pelo menos tem sido noticiada essa sugestão, e há ministros que parece que podem ser substituídos. Eu acho que há vários ministros que, sendo coerentes com o discurso que tiveram quando da tomada de posse deste Governo Constitucional, não estão lá basicamente a fazer nada, a começar pelo Ministro das Obras Públicas, não é? E remodelavas mais algum? Eu, provavelmente, além do Ministro das Obras Públicas, diria que Vieira da Silva está extremamente desconfortável no papel dele. Eu gosto bastante de Vieira da Silva e parece-me que cada intervenção que Vieira da Silva tem, o homem está a fazer de advogado do diabo. Portanto, não está a acreditar, enquanto Ministro daquele Governo, naquilo que está a fazer e, portanto, acho que é bem da coerência do próprio Executivo. Faria sentido Vieira da Silva ser substituído. Nós estamos entrando numa fase final do nosso combate de blogs. Nesta fase final, eu gostaria de pedir aos nossos combatentes as suas sugestões de blogs. São textos que leram, textos relevantes que leram na blogosfera durante a semana. Tomás, começava pelo teu. Escolheste qual? Eu escolhi o Tempo das Cerejas, do Vítor Dias, e é exatamente um post em que fala sobre o Estado da Nação, ele escreve sobre o Estado da Nação, e em que arruma a proposta. Ele diz que a proposta tem méritos, a proposta do Paulo Portas, no sentido de tornar formal o que tem sido informal. Isto é, juntar os três partidos. É, no fundo, o que nós que falámos há pouco e que reflete a posição extremista do PCP. Só a propósito disto, só digo uma frase que para mim não me oferece dúvidas. O Partido Socialista, desde 1974, sempre esteve com mais uma nuance ou menos nuance no lugar onde está do ponto de vista ideológico e do ponto de vista político. E foi o Partido Socialista que introduziu na sociedade portuguesa o Serviço Nacional de Saúde, foi o Partido Socialista que defendeu a democracia em momentos muito... Portanto, o Partido Socialista não tem hoje diferença significativa em relação ao Partido Socialista de 74, de 75, de 80, de 85, de 90. Tempos são diferentes. Só os tempos são diferentes e ajustou-se em cada momento à personalidade, às características pessoais do líder no momento. Mas não há aqui nenhuma alteração de fundo. Portanto, ouço aqui coisas às vezes sobre este Partido Socialista como se houvesse aqui um corte, uma ruptura entre o Partido Socialista dos últimos 5 ou 6 anos, o Partido Socialista liderado por José Sócrates e o Partido Socialista liderado por os anteriores secretários-gerais. Não existe de todo. Obrigado, Tomás. Rodrigo, tu sugeres a origem das espécies. A origem das espécies do Francisco José Viegas, recomendaria todos os textos, evidentemente. Ele também tem alguns comentários engraçados sobre João Berardo e as propostas de João Berardo para a economia nacional, porque João Berardo defende a nacionalização de algumas empresas. É fácil falar assim, uma vez que a coleção de arte dele já foi nacionalizada, as ações que tinha no BCP também já foram nacionalizadas por falta de pagamento. Mas tu escolheste um post com uma frase célebre de Samuel Johnson. Exatamente, cheio de sabedoria a propósito do caso da Vivo, e a frase é: se não estou em erro, o patriotismo é o último arma dos canalhas. O último refúgio de um canalha. O último refúgio de um canalha. Fica aí para reflexão. Gostava que fossem breves, Nuno, o teu Ladrões de Bicicletas. É muito simples. A questão é um post de Ladrões de Bicicleta sobre a redução da pobreza.
em que se levanta que, de alguma forma, há um artifício estatístico. E é uma questão interessante porque não é a primeira vez que acontece. Isto é, os estudos do INE, os números do Instituto de Emprego e Formação Profissional, nas mãos deste Governo, são uma espécie de ciência do Estado, em que, melhor do que alterar a realidade, porque essa sim é muito complexa, trata-se de dar uma estatística melhor dessa própria realidade. E é esta a questão, de fundo, de um Partido Socialista que foi privatizado por um homem só, e vamos ver que com a sua saída não vai demorar muito tempo a recuperar. Daniel, queria que fosses muito rápido. Muito rápido. É um post que eu recomendo do blog Crooks and Liars, que desmistifica aquela noção bastante grata, Passos Coelho, de que a diminuição da carga fiscal faz reduzir déficits. E, portanto, é bastante claro e indica perfeitamente quais são os resultados. Talvez ele que não leu Sartre, disse que leu, mas não leu, talvez não lhe fizesse mal visitar o blog. Muito obrigado, Daniel. Ficam aqui as sugestões de blogs. Todos os links podem ser encontrados em tv24.pt ou na nossa página do Facebook, que viu passar em rodapé. Foi sim mais um Combate Blogs. Não perca a atualização das notícias às 20. Nós regressamos no domingo, à mesma hora, aqui no TV24. Um bom resto de domingo. Muito boa tarde. Toda a informação atualizada hora a hora no TV24 e em tv24.pt.